Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a doce paz do Senhor esteja sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de cada um de vocês. Meu nome é Maurício e você está no canal Falando do Reino. Assim como nós combinamos, irmãos, no vídeo anterior, vamos estar iniciando agora um estudo introdutório do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, né? Vamos fazer uma leitura versículo a versículo aqui, não nos aprofundando muito no contexto histórico, religioso, o contexto ali de usos e costumes, o contexto socioeconômico, para que o vídeo não fique muito longo. Amém? Roda a vinheta aí. Olá! Seja bem-vindo ao canal Falando do Reino. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Aproveita e já deixa seu like. Bora pro vídeo e vamos nesse papo de crente. O Evangelho de Marcos, irmão, então no capítulo 1, no versículo 1, Marcos então ele faz aquilo que vai ser a declaração inicial do seu evangelho, declaração essa que vai permear todo o seu evangelho ao longo dele, né? Ele faz uma declaração aqui afirmando no versículo 1, diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é a primeira declaração, é o primeiro versículo que abre o Evangelho de Marcos. E Marcos, então, ele dá início ao seu Evangelho fazendo esta afirmação, fazendo esta declaração que Jesus era o Filho de Deus. No versículo 2 está escrito assim: como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então Marcos, diferente do Evangelho de Mateus, por exemplo, ele não aborda a questão genealógica de Jesus. Marcos, então, ele inicia o seu Evangelho com essa afirmação de que Jesus era o Filho de Deus, e ele já começa falando sobre as profecias. Ele cita duas profecias do Antigo Testamento referentes a João Batista, que você pode encontrar essas profecias lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, e no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Então, Marcos ele não faz essa genealogia, ele já vai entrando direto já no ministério de João Batista, descrevendo ali, né, a vida e obra de João Batista. No versículo 4, o texto diz assim: apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, e toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Bom, João Batista ele é um personagem bíblico que daria com certeza um vídeo só para falar de João Batista. João Batista, em nenhum momento João Batista ele quer chamar a atenção para ele. O texto diz que João ele aparece no deserto. João Batista ele não se mistura ao clero religioso de Jerusalém. Então ele aparece no deserto. Ele aparece com uma mensagem que é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Ele aparece pregando o batismo de arrependimentos. Então esta é a mensagem central de todos os evangelhos, de todo o evangelho, de toda a Bíblia. A mensagem da Bíblia, irmãos, é arrependam-se. Então a primeira pregação, vamos dizer assim, ministerial de João Batista foi o batismo de arrependimento. E o texto diz que todos iam ter com ele no rio Jordão, eram batizados por ele, confessando os seus pecados. Então é muito importante que a nossa atitude com relação ao pecado seja uma relação de confissão, de arrependimento e de confissão. E por que não dizer também de abandono?
Porque a partir do momento em que nós nos batizamos, o texto diz que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Embora esse batismo de João era o batismo para a remissão dos pecados. João Batista vai falar lá na frente, né, que que Jesus, aliás, viria e nos batizaria com o Espírito Santo. Então, João Batista ele aparece no deserto. Ele tem o seu ministério ali longe dos holofotes, não é verdade? Então, seguindo aqui nos versículos 6, 7 e 8. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então segue essa simplicidade de João. João era um homem simples, que se vestia de uma maneira simples, né? A alimentação dele era gafanhoto e mel silvestres. João Batista não era um homem de pompas, né? Como eu disse, ele não se misturou ao clero religioso de Jerusalém. João Batista ele deixa claro nesses versículos que ele era consciente do seu ministério e da sua missão, que era de apontar para Cristo. Ele batizava com água para a remissão de pecados, mas depois dele viria aquele que era mais poderoso do que ele. Em nenhum momento João Batista quis atrair para ele a atenção. João Batista ele sabia, ele era convicto da sua missão e que ele estava ali para preparar o caminho do Senhor. Então, desde já, o João Batista está apontando para Cristo. Versículo 9 diz assim, aqui diz que é o batismo e as tentações de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E há muitas dúvidas a respeito desse batismo de Jesus. As pessoas se perguntam, mas Jesus como Filho de Deus, era necessário que ele se batizasse? Embora Marcos ele não tenha detalhado essa cena do batismo de Jesus, mas no Evangelho de Mateus, a princípio João Batista ele se nega, porque João Batista fala, eu devo ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim. Então Jesus se batiza para dar exemplo, irmãos. Jesus vira para João Batista e fala, convém, né, que tudo se cumpra. Então Jesus ele se batiza para nos dar o exemplo. E o texto segue então dizendo no versículo 10 o seguinte, e logo que saiu da água viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o Espírito Santo desce até Jesus na forma corpórea de uma pomba. Então o Espírito Santo, quando Jesus então ele se desfaz de toda a sua glória, de todo o seu poder, e ele sai da companhia de Deus, onde ele estava lá desde a eternidade nos céus, e ele se faz homem, então ele recebe aqui no ato do batismo o Espírito Santo. E há então uma segunda declaração sobre quem é Cristo. E essa declaração ela vem do próprio Deus. Quando Jesus então ele sai das águas do batismo, o próprio Deus diz assim, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Em outras traduções diz, em quem tenho prazer. Então essa voz que veio dos céus foi uma declaração do próprio Deus de que Jesus era o Filho de Deus, né? Sendo que a primeira declaração quem faz é Marcos no primeiro versículo deste evangelho. E no versículo 12 e 13 diz assim, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Irmãos, Marcos ele não, como eu disse no vídeo anterior, Marcos ele economiza em detalhes, né? Então, mas que fique claro, irmãos, que o deserto, assim como Jesus
teve que passar pelo deserto. E nós vemos que o deserto, biblicamente falando, ela é a trajetória de todo cristão. Ninguém está livre de passar pelo deserto. Deus, quando tira o seu povo lá da escravidão do Egito, esse povo precisa passar pelo deserto para entrar na terra prometida. E nesse caso do povo de Israel, toda aquela geração que saiu do Egito não chegou à terra prometida, morreu no deserto. Irmãos, esta é uma lição muito importante para nós. Ninguém está livre de passar pelo deserto. Mas assim como Jesus passou pelo deserto e ele foi tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites, ele venceu no deserto, né? Marcos ele não detalha aquilo que essa passagem que está mais detalhada em outros evangelhos, mas Satanás tentou Jesus Cristo com várias propostas no deserto para fazer com que Jesus se desviasse da sua missão. Então, irmãos, nós não estamos livres também de passar pelo deserto, lembrando que Adão pecou no paraíso, mas Cristo venceu no deserto. Amém, irmãos? Guarde isso em seus corações. E no versículo 14 e 15, nós temos aqui a vocação dos primeiros apóstolos. E diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ora, esse texto diz que João Batista havia sido preso. Nós não temos detalhe aqui no evangelho de Marcos até o momento sobre o motivo dessa prisão, mas nós sabemos, através dos outros evangelhos, que João Batista havia sido preso porque ele confrontou o próprio Herodes, irmãos. O tetrarca, o grande Herodes, porque Herodes queria possuir a mulher de seu irmão. Então João Batista, ele riscou o dedo na cara de Herodes, proibindo ele de cometer esse ato pecaminoso. Então ele foi preso por causa disso. Então fica muito claro, irmãos, que o preço da verdade muitas vezes ele é alto. Ele custou a liberdade de João Batista, e nós vemos mais lá na frente que João Batista ele foi decapitado porque ele confrontou o pecador no seu pecado, irmãos. Então isso é muito sério. Muitas vezes a gente quer ficar omisso diante de alguns erros, né, diante daquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas João Batista tomou uma postura. Ele confrontou ninguém menos que Herodes o Grande. Então aqui no versículo 14 ele foi preso. Então no versículo 15 Jesus então ele começa a pregar. Então qual é a mensagem de Jesus? A mesma de João Batista, a mesma de toda a Bíblia, irmãos. Está dizendo assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Vamos seguir aqui a nossa leitura. Versículos 16 a 18. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Esse Simão é o Simão Barjonas, né? O Pedro. Então, os primeiros discípulos de Jesus foram Simão e André. Eles eram pescadores. E seguindo o texto aqui, 19 e 20, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Então nós vemos que as primeiras características aqui as características dos primeiros apóstolos, irmãos, eram homens simples. Eram pescadores, eram pessoas indoutas, não eram os doutores da lei. Jesus não chamou nenhum religioso para fazer parte do seu apostolado. Ele chamou homens simples e ele capacitou estes homens para pregar o evangelho do reino. E o que me deixa admirado com a atitude deles é que eles deixaram suas famílias, eles deixaram suas profissões. Tiago e João deixou o seu pai. Eles não esperaram que o seu pai viesse a falecer para seguir a Jesus, assim como um discípulo, né, que queria seguir a Jesus também.
falou para Jesus: olha, deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Não que aquele homem estivesse velando seu pai naquele momento, mas um filho, para sair de casa, ele esperava que seu pai morresse primeiramente, para depois sair de casa. Mas a reação dos apóstolos, irmãos, ela foi uma reação imediata. O texto diz que eles imediatamente passaram a seguir Jesus, né? O que corrobora aquilo que era a lente de Marcos ao escrever o seu evangelho. Lembre que nós falamos no vídeo anterior, e logo em seguida, imediatamente, né? Então foram essa a reação dos apóstolos. Eles passaram a seguir Jesus naquele mesmo momento. E nós temos aqui o primeiro milagre descrito por Marcos no seu evangelho, que é a cura do endemoniado de Cafarnaum. Então, após Jesus ter chamado os 4 primeiros apóstolos, que eram irmãos, né? Simão e André, Tiago e João. Então, o texto diz no versículo 21, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, irmãos, o ministério de Jesus ele é dividido em 3 partes. Jesus pregava, ensinava e curava. Então, nós estamos vendo aqui um braço desse ministério. Ele ensinava, ele entrava nas sinagogas para ensinar, para pregar, né? E a reação das pessoas era uma reação de admiração, porque eles enxergavam em Jesus coisa que eles não enxergavam nos escribas e nos fariseus, que era autoridade. Jesus, as pessoas ao verem Jesus, eles viam em Jesus autoridade, porque Jesus ele era alinhado com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele ensinava, diferente dos fariseus, que eles imputavam um fardo às pessoas que nem mesmo com um dedo eles ajudavam essas pessoas naquilo que eles ensinavam. Eles impunham um fardo para as pessoas que era impossível delas carregarem. Mas o texto diz que Jesus não ensinava como os escribas, como os fariseus. Então Jesus tinha autoridade, porque Jesus, a vida de Jesus era alinhada com aquilo que ele pregava e ensinava. E no texto diz no versículo 23, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Nós temos aqui a terceira declaração sobre a divindade de Cristo. A primeira foi de Marcos, no primeiro versículo. A segunda foi a voz dos céus. E nós temos aqui a terceira declaração, e ela é vinda, irmãos, de ninguém menos do que os demônios. Os demônios também sabiam e conheciam o poder de Jesus. Porque eles viraram para Jesus e disseram, vieste destruir-nos? Bem sei quem és o Santo de Deus. Mas Jesus então, diferente daquilo que é feito nos dias de hoje, Jesus manda que esses demônios se calassem e os expulsa. E o texto diz então que o espírito imundo, agitando aquele homem, clamando com grande voz, saiu dele. E nós vamos estar vendo mais para frente por que é que Jesus mandava os demônios calarem a boca. Por que é que Jesus ordenava a todos aqueles que ele curava que ficassem quietos em sigilo. Nós vamos estar vendo isso mais para frente nesse mesmo capítulo. Então segue aqui a leitura do texto no versículo 27. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Mais uma vez, Marcos destacando aqui o poder de Cristo sobre os demônios. E no versículo 29 a gente percebe que não há um intervalo de tempo entre esse fato que aconteceu na sinagoga, onde Jesus liberta esse endemoniado, e no versículo 29 diz o seguinte, e logo saindo da sinagoga, eles foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram. Então, chegando-se a ela,
tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou e os servia-os. Nós temos aqui o segundo milagre relatado por Marcos, que é a cura da sogra de Pedro. É óbvio que eu vou falar, né, irmão? Se Pedro tinha uma sogra, é porque ele era casado. Embora a Bíblia não diz se Pedro tinha filhos, mas enfim. Pedro era casado e nesse texto a sogra de Pedro estava enferma. Mas assim que foram falar de Jesus, dessa situação dela, Jesus então, o texto diz que ele toma ela pela mão e a febre deixa aquela mulher. Então ela passa a servir. Então, da mesma forma, né, irmão, nós podemos dizer que nós precisamos deste toque de Jesus em nossas vidas. Nós não podemos servir, né, se o Senhor não nos tocar primeiramente, se o Senhor não nos purificar, se o Senhor não nos perdoar os nossos pecados, nós não poderemos também servi-lo, né, com aquilo que nós precisamos, com santidade. Não é verdade, irmão? Então, a sogra de Pedro foi curada, e então ela se levantou e passou a servi-los. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios porque o conheciam. Então, Jesus aqui, ele passa a curar no atacado. Então, o texto diz que todos aqueles da cidade que estavam enfermos, que estavam endemoniados. Lembrando que Jesus estava na casa então de Simão, juntamente com o seu irmão e com Tiago e o seu irmão. Então estavam os 5 ali na casa de Pedro. Então toda a vizinhança, toda a cidade foi até a residência de Pedro e todos os endemoniados, o texto diz, todos aqueles que estavam enfermos foram levados até Jesus e ele passou a curar e a libertar todas aquelas pessoas. Mas no versículo 34, ele não deixava que os demônios falassem. Isso fique muito, a gente tem que ficar muito atento a esses detalhes. Por que ele não deixava que os demônios falassem? E no versículo 35 diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ora, irmão, se o próprio Cristo, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, se dedicava à oração, orava, então quem somos nós para negligenciarmos tão grande doutrina, tão importante prática que é a prática da oração? Então nós vemos que Jesus, no ato do batismo, ele recebe o Espírito Santo, e aqui no versículo 35, depois de tudo que aconteceu, depois de todas as pessoas que Jesus curou, todos os demônios que ele expulsou, o texto diz que ele muito cedo, e ainda estava escuro, ele se levanta e ele vai para um lugar à parte para orar, para ter comunhão com Deus, com o Pai. Porque Jesus, ele era 100% homem, 100% humano, e ele era 100% Deus. Então o lado humano de Jesus também precisava de oração, assim como nós precisamos para estarmos de pé na presença do Senhor. E o versículo 36 diz assim: e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe disseram, todos te buscam. E no versículo 38 ele responde: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Mais uma vez, irmãos, destaque-se então a observação, aquilo que chamou a atenção de Marcos ao escrever, porque ele está sempre mostrando aqui aquilo que nós falamos no nosso vídeo introdutório, ou no vídeo anterior, o Jesus em movimento. Jesus estava em constante movimento. Então, Jesus expulsa os demônios, cura os enfermos, acorda de manhã muito cedo, ainda escuro, vai orar. Ele é achado pelos discípulos. Os discípulos falam para ele: olha, Jesus, todos te buscam. O dia não tinha nem amanhecido, irmãos. O dia não tinha nem amanhecido, mas Jesus fala: olha, vamos então às outras aldeias e vizinhas para que eu pregue ali, porque Jesus fala, porque para isso eu vim.
Então é sempre aquilo que eu falei. Marco ele usa o verbo grego como sempre retratando uma ação em movimento, sempre mostrando Cristo em movimento, sempre agindo, curando, expulsando os demônios, pregando, ensinando. E o próprio Cristo diz que para isso ele veio. Louvado seja Deus por isso. E nós vamos aqui no terceiro e último milagre do capítulo 1, que é a cura de um leproso. E diz assim no versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, diante dele lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E no versículo 41 Jesus diz: movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o. E disse-lhe: quero, ser limpo. Então nós temos aqui, irmãos, alguém que sabia, alguém que conhecia o poder de Jesus Cristo. Aquele leproso sabia que Jesus tinha toda a autoridade e poder para curá-lo. Mas aquele leproso ele não sabia algo, se Jesus queria. Ao contrário daquele homem que era o pai de um endemoniado, quando os discípulos estavam lá no Monte da Transfiguração, e aqueles discípulos que estavam ali embaixo não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz, quando Jesus desce e aquele pai do rapaz vai falar com ele, ele é diferente desse leproso, porque ele diz assim: se podes fazer alguma coisa, né? Ele pede ajuda, ele fala: se podes. Porque o pai daquele rapaz, ele não sabia se Jesus tinha o poder para curar o seu filho, para expulsar o demônio do seu filho. Ao contrário desse leproso, ele sabia do poder e da autoridade de Jesus. Ele só não sabia se Jesus queria. Mas o texto diz que Jesus, movido de grande, de íntima compaixão, ele toca aquele leproso. E ele diz: quero. Eu quero que você seja limpo. Eu quero que você seja curado. Eu quero que você seja liberto. Porque para isso o Senhor veio, irmãos, para nos dar vida, vida em abundância, para nos libertar a nossa vontade da escravidão do pecado. Ele nos quer livre na sua presença. Ele nos quer com as nossas vestes brancas na sua presença. Ele não nos quer oprimidos pelo inimigo. E ele toca naquele leproso. E pela lei de Moisés, irmãos, todo aquele que tocava no leproso ficava impuro. Então Jesus ali ele já estava tomando sobre ele toda a impureza do pecado, toda a enfermidade, assim para que se cumprisse nele as palavras do profeta Isaías no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então ele disse para aquele leproso: eu quero te ver limpo, eu quero te ver liberto. E ele então cura aquele leproso. E ele diz para aquele leproso o seguinte: olha, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece aquilo que está na lei pela tua purificação, para que sirva de testemunho. Então não bastava aquele homem simplesmente sair de lá, por mais que ele estivesse liberto, por mais que ele tivesse sido curado da lepra, ele tinha que provar, e o modo de provar, ele tinha que se mostrar ao sacerdote, que era o costume da lei, e oferecer aquilo que era pela sua purificação, para servir de testemunho. Só que nós vamos entrar aqui, irmãos, no terceiro ato, onde Jesus pede um sigilo. E nós vamos saber, eu vou te falar agora o porquê. Ele diz assim no versículo 44. Aliás, ele diz no 42. Tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E no versículo 43 ele diz assim: e advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então o que nós temos aqui, por 3 vezes, Jesus então ele pede sigilo. Então a primeira ocorrência está lá no versículo 25, quando ele liberta aquele endemoniado lá na sinagoga. Ele diz para aquele demônio: cala-te, sai dele. Ele não deixa aquele demônio falar. Lá no versículo 34, ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, e diz assim: porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E quando ele cura esse leproso, o texto diz que esse leproso lhe é advertido severamente. Porque o que nós temos aqui no Evangelho de Marcos, aquilo que os estudiosos chamam de o segredo messiânico. Jesus, nesse momento, não queria
que as pessoas soubessem ainda que ele era um Messias, porque Jesus não podia padecer, sofrer e morrer antes da hora, antes do momento. Então, em todo esse momento onde ele curava os enfermos, onde ele expulsava os demônios, principalmente na presença de judeus, ele mandava então que os demônios se calassem, porque os demônios, o texto diz que os demônios o conheciam, e ele fala para esse leproso, não diga nada a ninguém, porque Jesus queria ficar ainda no anonimato, embora fazendo já a obra de Deus, ele queria ficar ainda anônimo, assim como no Evangelho de João, onde Maria pede que o vinho tinha acabado naquela passagem do casamento, e Maria, mãe de Jesus, vai falar com ele. Ele fala, mulher, o que tenho contigo? Não chegou a minha hora ainda, não chegou o meu momento. Então era naquela situação de Jesus queria anonimato ainda. Por isso ele adverte severamente aquele homem. Mas irmãos, não tem como, porque ele era um leproso, e ser um leproso nos tempos bíblicos era uma doença onde você ficava isolado da família, você não podia trabalhar, você não podia frequentar o templo, você não tinha mais vida social, você não tinha vida religiosa, né? E existia um lugar só para leprosos. Então era uma doença que te isolava. Então quando aquele homem se vê livre, mesmo ele tendo sido advertido por Cristo severamente, irmãos, ele não resiste. E ele vira um poderoso evangelista. No versículo 45 ele diz assim, para encerrarmos aqui o nosso estudo introdutório. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas. Então ele não falou somente a cura que ele recebeu de Jesus, mas ele também passou a falar tudo aquilo que ele ouvia e via acerca de Jesus Cristo. Porque ele diz assim, ele começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Ou seja, ele começou a pregoar muitas coisas a respeito de Jesus, inclusive a sua cura, né? E o texto diz que de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Versículo 45, irmãos. Esse é o final do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Nós estaremos postando esse vídeo na sexta-feira, e toda sexta-feira então nós teremos um estudo introdutório, capítulo por capítulo, para a sua edificação, para a edificação da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, irmãos. Deixe o seu comentário, isso é importante para nós. Deixe a sua sugestão de vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.